Belo Horizonte era uma cidade interessante, porque Belo Horizonte foi construída nos conceitos da École des Beaux-Arts francesa. O Zé de Magalhães e o Arão Reis, todos estavam inspirados num conceito da arquitetura e urbanismo que eram próprios de uma época francesa que construiu coisas como o Boulevard Haussmann, a região de Paris, da Grande Reforma, fez La Plata, fez Washington e fez Belo Horizonte. Era um conceito de um pensamento positivista, né? Vamos dizer. Era uma ideia interessante da arquitetura de asa de borboleta, da simetria, do eixo como rota. Então o que tinha de um lado tinha do outro, as perspectivas, o Palácio da Liberdade está lá no final da perspectiva, árvores de um lado, palmeiras de um lado e do outro, as secretarias na mesma posição, simétrica. Quando chegou no momento que Juscelino Kubitschek assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, imagina que nessa época era uma época do Estado Novo, né? O Estado Novo queria romper, transformar a arquitetura em coisas que fossem instigantes e diferentes daquelas coisas ortogonais e simétricas. Então, ele olhou o mundo e o mundo tinha o modernismo que chegava. O modernismo chega numa cidade que tinha sido construída pela École des Beaux-Arts com o princípio francês, neoclássico, e coloca uma coisa de vanguarda dentro da cidade. Então, o arcabouço, que era o último grito da École des Beaux-Arts, o último grito neoclássico da arquitetura e do urbanismo mundial, recebia agora o primeiro grito da arquitetura modernista do mundo. O Oscar Niemeyer, que tinha 33 anos de idade, estava louco para trabalhar. O primeiro projeto estava lá, era o cassino. Ele falou assim, aqui, senhor prefeito, é o cassino, isso aqui é uma rampa. Por que rampa? Ele falou assim, porque é mais elegante, é uma linha contínua. Ele falou, começa amanhã. E assim começou a Pampulha. Quer dizer, Pampulha é um sopro de modernidade nessa cidade. Então o moderno, no meu modo de pensar, o modernismo se encaixa na nossa história muito melhor do que o estilo neoclássico. Eu gosto de imaginar que a gente vive numa cidade somando os tempos, não excluindo nenhum, nem homenageando tanto um deles que o nosso não possa existir. E como é rica uma cidade cheia de história, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você quer fazer um salto para o futuro, é aconselhável que você ande uns passos atrás. Porque se você estiver na beira do obstáculo e tentar saltar, você não tem impulso. Você tem que andar uns tantos metros atrás para você ter uma impulsão e aí você salta longe, não é? Então eu acho que isso na arquitetura é muito parecido. É bom que você, quando está na dúvida, anda um pouco atrás, vê como é que se fazia, não da maneira que se fazia, mas a energia que existia para fazer aquilo, sabe? Com que energia aquelas pessoas construíam aquilo. Se você ficar muito preso a um tempo só, você pode ter certeza que sua visão fica encurtada. O edifício, ele precisa ser testemunho do seu tempo. Porque pensa uma coisa, o edifício ele vai testemunhar que tempo? A única chance dele ser honesto, dele contar histórias no futuro, ele não ser percebido como um simulacro, ou como uma alegoria, ou como um pastiche, é ele ser representante daquilo que é o tempo dele, não é? O Museu de Congonhas é a obra-prima do Aleijadinho. Então vamos colocar uma situação. O Aleijadinho é o maior artista das Américas. Se você for lá no Alasca, até o sul do Chile, pode percorrer que você não vai encontrar nenhum artista com a potência criadora de Aleijadinho, nem com a profusão de obras que ele fez. Nós fizemos o Museu de Congonhas para homenagear esse sujeito. Então como é que você pode fazer um trabalho desse naquilo que é a obra mestra do Aleijadinho? Principal obra do Aleijadinho. Nós tínhamos que ter 3 posições. Nós podíamos ser a arquitetura do sim, que é quando você arrasa o terreno e constrói uma coisa completamente contrastante. Então ela é afirmativa, assertiva e às vezes até narcísica. Nós podíamos fazer a arquitetura do não, de maneira que o prédio desaparecesse completamente da paisagem, você faria um nada, não é? Ou fazer a arquitetura do talvez. Nós optamos por essa linha porque a arquitetura do talvez é aquela que some quando é preciso e aparece quando é fundamental.
E, fundamentalmente, a arquitetura tem que aparecer para testemunhar o seu tempo. Então, se você for visitar lá, você vai ver que o prédio tem caráter, mas não disputa com a obra do Aleijadinho. Ele testemunha o seu tempo, mas reverencia o passado. Se você for aqui na Rua da Bahia e ver a Academia Mineira de Letras, nós fizemos uma coisa muito parecida. É um prédio do Luiz Signorelli, do lado tem o prédio da Academia, o anexo é nosso. Então você vai ver que os dois convivem com respeito mútuo, eu acho importante. É igual duas pessoas de idades diferentes podem dialogar com harmonia, não precisa de um destruir o outro, né? Deixa o tempo trabalhar no catalogar as artes e dar validade ao trabalho do artista. Como é que é a arquitetura moderna no Brasil? É totalmente sem tudo entra vento, entra nas frestas, entra vento. Vai fazer isso fora num país temperado ou frio, você vai ter problemas, né? Aqui não, nós jamais voltaremos à simetria, à asa de borboleta. Nós vamos querer sempre relação com o terreno a mais leve possível, abrir janela para as árvores, deixar o sol e o vento passar. Nós queremos isso. A gente quer muito sair para o abraço, né? Entendeu? Nós somos esse povo de festejar, nós somos pronto para o exterior. Nossa arquitetura ela é centrífuga, é de dentro para fora. Esse trabalho é muito interessante nesse sentido, que a gente conseguir conciliar tempos, conciliar conceitos e conciliar uma coisa que eu acho fundamental, conciliar o sentimento artístico.